versículo de número 12. Romanos 12, verso 12. Quero convidar a igreja para que leia comigo este versículo, Romanos 12, 12. Leiamos. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Quero, nesse texto, apenas destacar a parte A desse texto. Regozijai-vos na esperança. O segundo texto na carta de Pedro, segunda epístola de Pedro. Vamos fazer também essa leitura responsiva. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9 até o versículo 14. 9 a 14. Faremos de forma responsiva também a leitura desse texto. Segunda Pedro, capítulo 3, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9 até o verso 14. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amados irmãos, na leitura desses dois textos da palavra de Deus, quero compartilhar com a igreja, assim como compartilhei primeiro com o meu coração, com a minha vida, na preparação desse texto à igreja nessa noite. E se tratando exatamente de algumas coisas que chamem a atenção a todos nós. Primeiro, um término de um ano, virada agora para um novo ano. Outra coisa chama atenção a nós também os acontecimentos que marcaram a história desse ano 2022, em todo o seu aspecto, tanto no contexto da sociedade, da nação, como também da Igreja do Senhor. Nós tivemos aqui muitos fatos registrados de forma grandiosa, maravilhosa, e outras com tristeza, que muitas vezes abateu nossos corações, mas, acima de tudo, está na história os fatos. Mas também a Igreja do Senhor, que experimentou momentos difíceis, momento ainda de reestruturação ou de revitalização no progresso do compromisso que nós devemos ter com o Senhor, com a sua obra, no decorrer da caminhada da vida cristã. E isso chama atenção a nós para lembrarmos que dia após dia nós sempre enfrentaremos dias difíceis. À luz desses dois textos, quero compartilhar com os irmãos, então, o tema sobre a igreja caminha com esperança no Senhor.
nós vimos, irmãos, que há uma expectativa. Qual é a sua esperança para o ano que vem? O que você espera para este novo ano? Há um clamor de uma necessidade de dias melhores, tanto na forma pessoal, familiar e como sociedade. Mas muitas vezes nós olhamos no contexto pessoal. Eu espero no ano que vem concluir a minha faculdade. Eu espero no ano que vem poder exercer a minha profissão, o qual eu concluí a minha faculdade neste ano. E agora eu quero desempenhar aquilo que Deus me deu na conclusão do meu curso. Minha esperança para o ano que vem é que o meu lar seja alcançado pelo Evangelho de Cristo, o meu esposo, ou a minha esposa, ou o meu filho que está afastado. A minha esperança é que eu possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, e no contexto espiritual, também olhando para a dimensão da igreja do Senhor. O que é que Deus espera do meu irmão, da minha irmã, que pertence a esta ou aquela sociedade, pertence àquela comissão, ou qualquer departamento da igreja, em especial como discípulo de Jesus? O que é que Deus espera, então, de cada um de nós, como eleito de Deus, como povo de Deus, como propriedade exclusiva do Senhor? Meus irmãos, o texto então nos convoca para nós olharmos não com uma perspectiva tão somente terrena. Há uma sensação de que nós, para algumas pessoas, acho que são eternos. Nós vimos agora, recentemente, grandes homens aí na história deixaram de existir. Ficou apenas a história, como foi dito aí nas mídias sociais, né? Morreu o Rei Pelé. A sua história termina. Mas o nosso Rei dos Reis, ele morreu e ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que nós cremos, o que nós pregamos e a nossa esperança é, de fato, a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pensar nisso, irmãos, mesmo que haja em nós o desejo de escrever algumas coisas mais na nossa vida, da nossa caminhada, da nossa existência, mas a cada instante Deus vai colhendo os seus eleitos. Hoje pela manhã eu recebi vários telefonemas no grupo de pastores, alguns colegas de ministério que partiram ontem, hoje, outros pela manhã, faleceram, quer dizer, não viram a virada do ano, já estão agora na glória com o Senhor. A cada instante o Senhor está colhendo os seus eleitos. Não foi diferente também na nossa igreja no decorrer deste ano. Então, a nossa expectativa como igreja, irmãos, é olhar para os desafios que o Senhor coloca em nossas mãos para o ano 2023, mas na expectativa da grande esperança de que podemos a qualquer momento estarmos na presença do Senhor. Por isso, como igreja do Senhor, nós precisamos estar aguardando sempre a volta do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus no salmista, quando escreve Esdra, no Salmo 119, ele escreve esse texto e vai dizer exatamente da importância desta esperança firmada na palavra de Deus. E o verso 89, ele diz assim, vive para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, e a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Portanto, irmãos, nada está fora do controle de Deus. Por mais que nós olhamos alguns aspectos absurdos que acontecem na nossa cidade, no nosso estado, no nosso mundo, é só fazer uma retrospectiva dos últimos 2000 anos, desde o nascimento de Cristo até agora,
quanta calamidade, quanta tragédia, quantas mortes, quantos governos e tantas situações difíceis que a igreja no passado enfrentou e não vai ser diferente nos dias de hoje. Hoje as portas estão abertas para pregar o evangelho. Não sabemos amanhã, mas hoje o Senhor nos concede esse privilégio de pregar e anunciar o evangelho da graça do Senhor. Mas podemos a qualquer momento, como já aconteceu com os nossos queridos irmãos em outros países que estão em culto louvando a Deus, e entra as pessoas e ali faz uma carnicida, quer dizer, tira a vida de muitas pessoas que estão servindo a Deus. Então é necessário que nós estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. E para essa preparação nós precisamos compreender que a palavra de Deus nos chama para esse desafio. Quando o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai exatamente dizer algo que chama a atenção a nós. Diz o Mateus 24, verso 30 e 31. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos como grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Que dia glorioso será, que dia maravilhoso será, quando o Senhor Jesus vier buscar assim a sua igreja, a volta gloriosa de Cristo Jesus, a volta que nós aguardamos com muita expectativa, que deve ser essa expectativa da igreja do Senhor. Por isso, irmãos, precisamos estar firmados nessa caminhada da vida cristã, porque não sabemos o momento em que Deus pode nos chamar. Não vai pensando que Deus chama, que primeiro precisa ficar doente. Deus pode chamar sem estar doente, né? Há um colega, pastor, 39 anos de ministério, de idade, 39 anos, pastor, mas que foi numa tarde com o seu grupo da sua igreja, num momento de lazer com a igreja, ali ele infartou e morreu no passeio com a igreja. Então, Deus chama a qualquer momento cada um de nós. Outros vão para o lar, vão descansar e no outro dia não acorda com a vida, porque Deus a qualquer momento pode nos chamar e é preciso estar preparado para isso. Por isso o apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele diz o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Irmãos, é sem dúvida um quadro que precisamos deixar claro. Uns serão recolhidos pelo Senhor, como os escolhidos, os eleitos de Deus, vão para a glória na presença do Senhor. Mas outros serão para a perdição, para a sua condenação, pela rejeição da palavra de Deus. Portanto, o texto nos desafia nessa noite a pensar em alguns aspectos, conforme Pedro escreve, e o apóstolo Paulo, em Romanos, falando sobre a esperança. Regozijai-vos na esperança. Tem esta alegria, dessa grande esperança de um dia todos nós estamos na presença do Senhor. E para isso, como igreja que caminha com essa esperança no Senhor, nós levamos alguns desafios. Primeiro, conforme o texto que lemos na carta de Pedro, na segunda carta, versículo 9 e 10, nós levamos a igreja a pensar nisto, testemunhar que Jesus voltará. Testemunhar que Jesus voltará. Veja que o verso 9 e 10 diz que, para algumas pessoas, diz que o Senhor não vai vir. Ele não vai vir, não. Esta pregação já foi 2 milênios. E as pessoas estão aí falando que ele vai vir. Ele nunca vai vir. Mas as palavras de Jesus, antes da sua ascensão, lá
com os seus discípulos em Jerusalém, conforme Atos capítulo 1, quando antes de Jesus despedir o seu povo, eu voltarei para buscar a minha igreja, buscar de uma forma definitiva os eleitos de Deus. Mas enquanto isso, vocês devem testemunhar a minha volta. Pode ser que algum diz, ele não vai vir, ele esqueceu. Na verdade, essa é uma história dos crentes, mas a palavra de Deus afirma, ele voltará. Então nós devemos testemunhar que Jesus voltará. Embora alguns pareça que não vem, mas Deus está dando oportunidade ainda para que aqueles que serão alcançados pela pregação do Evangelho para o seu arrependimento, saia de cada um de nós. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para pregar, para anunciar o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque a vinda de Cristo é como a vinda de um ladrão. Diz aqui, virá, entretanto, o ladrão, e no dia, como ladrão, o dia do Senhor, no qual o céu passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Meus irmãos, como será este dia? Será um dia, se Deus permitir, os nossos olhos poder contemplar. Isso vai ser algo incalculável de expressar a grandeza e o poder de Deus, o descortinar dos céus, as milícias celestiais, a igreja sendo arrebatada, a igreja sendo conduzida, mas até lá a igreja precisa pregar, até lá a igreja precisa falar de Jesus, a igreja precisa anunciar as boas novas do Evangelho. Nós olhamos, meus irmãos, para a situação do nosso país, é uma situação de sofrimento, é uma situação de angústia, é uma situação de corrupção, é uma situação que a gente pensa assim, não tem jeito, e realmente pode ser que não tenha jeito no contexto geral, mas tem para aqueles que são escolhidos do Senhor. Por quê? Porque a nossa morada, a nossa residência não é definitiva aqui. A qualquer momento nós estaremos com o Senhor e precisamos então anunciar a volta do Senhor, porque a qualquer momento, assim, quando ele usa a ilustração do ladrão, virá o Senhor para buscar os seus escolhidos e a sua igreja. E eu e você precisamos estar nessa frente de trabalho, pregando, anunciando até a vinda do Senhor. Mas um segundo momento que nos desafia, a igreja caminha com esperança no Senhor, leva o segundo aspecto, fidelidade e perseverança na volta do Senhor. No verso 11 e 12 diz assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Meus irmãos, mais uma vez, Pedro enfatiza a mudança que vai acontecer em toda a história da volta do Senhor Jesus. E nós precisamos, como igreja, irmãos, caminhar com fidelidade, com perseverança. Infelizmente, alguns irmãos pararam no caminho. Alguns deixaram de trilhar. Alguns deixaram de viver com santo procedimento a sua vida cristã. Muitos estão, às vezes, no seu esfriamento espiritual e por isso sofrem, não só ele, mas toda a família, por causa daquele momento em sua vida de enfraquecimento com as coisas relacionadas ao reino de Deus. É possível acontecer isso na igreja. Às vezes o irmão começa muito bem na sua pública posição de fé, é um gigante na fé, é uma irmã entusiasmada pela obra, pelo poder de Deus, mas chega um momento que, da caminhada da vida cristã, começa a olhar a igreja de um outro aspecto.
um aspecto mais humano do que no aspecto divino e espiritual. E quando nós olhamos para o aspecto humano, nós enfraquecemos, porque nós só achamos defeito dos irmãos, só achamos coisas ruins dos irmãos e não olhamos para a grandeza da obra de Deus. Porque ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Então, todos nós temos nossas falhas, temos nossos erros, e nós precisamos buscar a correção, sem dúvida, em Deus. Mas o nosso agir como igreja do Senhor é com fidelidade, pregar a palavra de Deus, testemunhar esse dia maravilhoso, mostrando que houve mudança genuína na nossa vida. O apóstolo Pedro, quando ele escreve na sua primeira carta, ele vai dizer no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Ou seja, mesmo que nós temos a alegria da salvação, mesmo que nós temos a certeza da vida eterna, mesmo que nós temos consciência de que estamos dentro do centro da vontade de Deus, nós não estamos isentos das angústias, das provações, das tribulações, das perseguições. O apóstolo Paulo, um gigante da fé, ele diz assim: regozijai-vos na esperança. Mas quem era Paulo? Um homem que sofreu por tudo que nós podemos imaginar, por castigo, prisão, açoito, mas ele tinha alegria no Senhor. Seu coração se manifestava grande alegria, porque a sua expectativa era o encontro com o Senhor Jesus. Então ele caminhava com fidelidade, ele caminhava com perseverança até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a igreja de Cristo precisa entrar nessa perspectiva da virada do ano. Primeiro, testemunhando o nome de Jesus, que ele voltará. A minha pregação, a sua pregação é essa: ele voltará. E ele virá a qualquer momento. E o segundo momento, ele nos chama a esse desafio, de nós termos nosso santo procedimento, de que as coisas vão acontecer, as coisas vão dar uma virada pela ordem divina, e Deus vai buscar então os seus escolhidos, de todos os 4 cantos da terra. E eu preciso estar com fidelidade e perseverança até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro momento, irmãos, antes de compartilhar, que a igreja precisa, de fato, entender isto, diz a palavra do Senhor. Verso 13 e 14. Vida comprometida até a vinda do Senhor. Veja, irmãos, que eu estou enfatizando desde o primeiro, segundo e agora o terceiro ponto, a volta do Senhor, a volta de Cristo. Irmãos, pensa nisto. Nós estamos caminhando para a volta de Cristo. Não importa a sua idade, não importa se você é jovem, se é adolescente, se você é ancião, nós estamos caminhando para a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E o que Ele espera em nós? Que Cristo Jesus seja o Senhor e Salvador da nossa vida. O que Deus espera de nós? Que valorizemos a obra do Senhor, o reino de Deus. O que Deus espera da sua igreja? Obediência à missão que Deus confiou à sua igreja, dada por Cristo Jesus. E viva esta esperança, demonstrando pelo qual nós fomos regenerados por Cristo Jesus. Então, a vida cristã, ela deve ser uma vida comprometida até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Pedro diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos os novos céus, a nova terra, nos quais habita justiça. Tudo que nós podemos imaginar é tudo aqui imperfeito. Não há nada correto, não há nada justo, nada certo. Tudo caminha com erro, falha, em todos os aspectos. Mas haverá um tempo que só haverá justiça, só haverá coisas corretas, certas, porque neste lugar não habitará o pecado, mas só a igreja de Deus, o eleito de Deus. Por isso Pedro diz assim: por esta razão, pois amados, esperando estas coisas,
esperando os acontecimentos da volta de Cristo, ou até nós ir ao encontro do Senhor, ele diz assim: empenhai-vos por seres achados por Cristo, primeiro, em paz, segundo, sem mácula, e em terceiro lugar, irrepreensível. Então, na nossa vida cristã, no nosso ministério, no nosso trabalho, para o ano que vem, Deus espera de nós que haja em nós esse procedimento, esperando a volta de Cristo, que dependendo de nós, dependendo da igreja de Cristo, que nós sejamos provedores desta paz, que nós possamos promover esta paz entre os irmãos. Irmãos, não cabe nós vingança, não cabe nós ódio, não cabe nós contenda. O que Deus espera é que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, reina sobre a sua igreja, reina sobre o seu povo, assim como Deus disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz. Não a paz que o mundo tem, paz negociada, paz com contrato, mas uma paz verdadeira que provém daquele que é o Senhor da paz, o nosso Salvador. É nele que espera em nós, que na trajetória da nossa vida cristã, prossigamos promovendo a paz entre os irmãos, entre a igreja, entre a sociedade interna, entre a obra de Deus e o reino do Senhor. Outra coisa também, ele diz assim, sem mácula. Não há como ser perfeito, já disse, não há. Mas vamos eliminar a sujeira da nossa vida. Vamos tentar, irmãos, jogar fora nas profundezas do mar aquilo que não constrói, aquilo que não edifica. Muitas coisas, muitas vezes, nós seguramos e trabalhamos em cima daquilo que sabemos que não agrada a Deus. Um coração rancoroso, um coração triste, um coração abatido. Nós precisamos olhar pela grandeza de Deus e a obra redentora que fez na minha vida e na sua vida. Por isso, só olhando para esse aspecto do presente da vida eterna, nós devemos, então, viver uma vida sem mácula, ou seja, procurar ser perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste, e uma vida irrepreensível, uma vida que não merece ser repreendida, uma vida de conduta, uma vida correta, sempre, principalmente perante o nosso Deus. Irmãos, nesta noite é a nossa partida para um novo ano. Se assim o Senhor quiser, se assim o Senhor desejar, se a volta de Cristo pode acontecer a qualquer um de nós ainda, nessas poucas horas da virada do ano, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender isto. Se Ele quer preservar a minha vida, a sua vida, por mais um ano, 2023, o ano do nosso jubileu, o ano de gratidão, o ano de ações de graça, o ano dos grandes feitos de Deus na nossa vida, então, nosso ministério é esse. Como igreja do Senhor, nós estamos caminhando com esperança, com essa esperança até a volta do Senhor. Como? Testemunhando o nome de Jesus. Vivendo uma vida de fidelidade e perseverança até a volta de Cristo. E tendo uma vida comprometida de que Ele voltará, que Ele virá buscar a cada um de nós. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo esteja em prontidão, como soldado, pronto, preparado para esse grande, glorioso dia em que o Senhor virá para buscar assim a sua igreja. Sejamos uma igreja dinâmica, sejamos uma igreja alegre, sejamos uma igreja de ações, sejamos uma igreja que procuramos o processo do crescimento espiritual e também numérico, que a nossa esperança seja essa, que Jesus Cristo voltará para buscar os seus eleitos. Que Deus, assim, na sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe neste final de ano
e nessa trajetória do novo ano para a glória do nosso Deus. Amém.